Fala galera! Hoje a gente veio contar pra vocês a nossa experiência do visto americano. É isso mesmo, experiência negada e experiência aprovada. Então, galera, a nossa decisão de ir para os Estados Unidos começou porque era um grande sonho nosso começar a expedição nossa de viagem. Qual que era o primeiro lugar que combinava com nós quatro, que era o maior sonho nosso, era Estados Unidos. E a gente tinha um destino ali em mente que seria Las Vegas, né? Então a primeira parte desse sonho, o que seria? Ir atrás do visto, né? Aí a gente decidiu, né? A gente se reunia bastante, falava sobre a viagem, sobre ir para os Estados Unidos, né? Ficava vendo vídeo no YouTube para poder entender como funcionava, né? E também tirar o nosso passaporte. Esse é o nosso primeiro passo. Aqui em Ribeirão tem uma unidade ali da Polícia Federal. Então a gente foi começar a tirar o passaporte. Na época, R$257. E aí... O passaporte é rapidinho, né? Ficou pronto rapidinho, e aí depois a gente teve que marcar o visto. Aí o visto demorou pra caramba pra marcar, mas conseguimos, né? E finalmente chegou o dia. Aí sim, aí que vem toda a história. E, gente, esse processo burocrático é tudo online, tá? Pra tirar o passaporte, no site da Receita Federal, você entra lá, coloca se você já tirou ou não, preenche os dados e coloca a unidade mais próxima. Pra gente que mora aqui em Ribeirão Preto, tinha. Então a gente foi, tirou, é bem rápido, você vai lá, tira a foto, faz o pagamento pelo site mesmo. Depois, mais ou menos uma semana, né? Uma semana chega, a gente vai lá, assina, retira o passaporte e acabou. É muito simples a parte do passaporte. E depois disso, a gente preencheu o formulário DS-160, tudo através do site online. Esse site, ele é todo em inglês. Na hora que você coloca o mouse, né, ele dá a tradução. Então, assim, é bem complicadinho. Mas se você seguir certinho os passos, não tem erro. Tem gente que prefere fazer essa parte burocrática, igual a Tati falou, por agências, tá? Também tem como. Mas dá pra fazer sozinho também, tranquilamente. É um valor que você economiza Uns bem. R$800. É uns R$800 uma consultoria pra fazer esse processo. Isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Quem gosta ali de conforto, segurança, comodidade, né? E, sei lá, tem medo de alguma coisa pra fazer a parte e dar errado, né? Aí contrata a agência. Sim, porque a gente ficou quantas horas fazendo? Umas 3 horas? Mais. Porque a gente ficou com muito medo de preencher qualquer coisa errada. Então, a gente assistiu muito vídeo, a gente viu passo a passo na internet de diversas formas. Então, tipo, a gente começou às 6 horas da tarde e a gente terminou no final da noite já. Na verdade, até gostava de fazer, né? Porque a gente sempre se reunia pra poder falar sobre a viagem, né? Então ali, tipo, a gente já tava sentindo a viagem, entendeu? Bem natural, né? A gente... Aí depois desse formulário DS-160, você entra então no site do consulado americano e faz o pagamento da taxa, que é $160. $160. Na época pra gente ficou mais ou menos R$600 por pessoa, tá? Então a gente fez esse pagamento da taxa, é um pagamento feito à vista, tá? Ele não parcela, aí vai de acordo com a cotação do dólar no dia. E aí a gente fez o pagamento, liberou lá no sistema, aí te libera para você agendar. Nós agendamos em São Paulo, no caso, e em São Paulo são 2 dias diferentes. Um dia você vai para tirar foto, cadastrar as digitais, faz isso. É bem rapidinho também, assim. É bem prático, tá? Por que lá tem que ser 2 dias diferentes? Porque essa parte da foto, da digital, é na parte da tarde, você tem que fazer ele primeiro. E a entrevista do visto é na parte da manhã. Não sei se mudou isso, a gente tá falando da nossa experiência. Aí no outro dia de manhã tinha o agendamento do visto. Então a gente esperou quanto tempo, mais ou menos? Foi rápido. Na época, não pra agendar. Pra agendar, assim, foi coisa de meses, assim, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Foi bem rápido. Foi em 2019, não demorou muito. A Antes gente da viu no pandemia. início do ano, né? Uhum. E a gente agendou pra junho. Foi bem rápido. Maio, junho. Foi mais ou menos isso, então foi pouco tempo. Então, o primeiro dia foi bem rápido, é uma fila bem pequenininha, você chega lá, por mais que tenha bastante gente, ela flui bem rápido. Aí você entra numa sala com várias pessoas, várias salinhas, você fica de frente para uma sala, tira a foto e pronto, tá liberado, tá feito o problema. Muito rápido, né? Coisa de 20 minutos. 20 minutos. Muito rápido, a gente até estranhou, porque a gente achou que ia passar o dia inteiro lá, né? E foi bem tranquilo. E nesse dia você não precisa ficar levando aquele monte de documentação nem nada. É só o agendamento, o passaporte e é importante sempre levar mais um documento com foto. É a foto, né, que vai tirar da pessoa e a digital. A fotinha, mulheres
Não adianta se arrumar, porque eles pedem pra colocar o Cabelo cabelo. A gente atrás, arrumou da toda orelha. pra foto, cabelo pra trás assim da orelha, que a facial, pra depois no aeroporto, né? Tem o sistema quando você tem esses passaportes mais novos, você chip. você chega e mostra ali, coloca o chip e aí faz um reconhecimento facial. Eu acredito que é por isso, porque o cabelo ele dá bastante interferência. É só foto é digital mesmo. Só foto digital. E no segundo dia, a gente chegou lá, tinha muita gente, a gente achou que ia ficar o dia inteiro mesmo, de cedo até de noite, mas também foi surpreendido, por quê? A entrada já foi bem rápida, a gente precisou tirar cinto, sapato, relógio, que não pode entrar, aí lá tem um guarda-volume que você pode guardar todas as coisas. Você acessa uma sala, tem uma fila enorme, só que a fila flui bem rápido, e diferente do que todo mundo acha, que é um lugar separado, como se fosse uma delegacia, que você faz entrevista com Vai pra uma alguém. salinha, né? Acho que vai pra uma salinha. Não tem nada disso, é um monte, tem 30 janelas diferentes, com 30 pessoas diferentes, todos eles são americanos que falam português, e aí eles vão te entrevistar. Se você tiver de casal assim, pode ir o casal já no mesmo guichê, que eles vão te entrevistar, você vai perceber que é americano falando português. Tanto que o agendamento, igual fez eu e o Bruno e fez a Lei e o Armando. Então a entrevista nossa é junto, tá? Junto. De casal. E o deles foram junto. Quando a pessoa faz separado, aí vai cada um por si. Mas só um detalhe, tá? No DS-160, que é o formulário, a gente preenche que tá viajando junto, tá? Então, eu com o Armando, acho que com o Bruno, né? Pra fazer a entrevista junto. Sim. E é importante, assim, do DS-160, quem for fazer sozinhos, tá? Pontos importantes. A hora que você começa a preencher, ele te gera um código, que é tipo AA, X, 20, 35. Anotem esse código, porque de vez em quando a página atualiza. Então, se você demora para ler a pergunta ou falar, nossa, deixa eu ver se é isso mesmo, conferir alguma informação, às vezes ela atualiza e fica zerada. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Aí você tem que entrar lá e continuar de onde você parou. Só que se você não fez a anotação daquele código, você simplesmente não tem mais acesso. Você tem que começar um formulário novamente, tá? Então anotem isso, anotem a pergunta de segurança que eles vão pedir para você criar, que é um ponto muito importante que se a gente não tivesse anotado, a gente teria tido um probleminha. Problemão, né? Problemão. Bom, Então, pessoal, aí foi o que eles comentaram, é um monte de guichê, parece até rodoviária, assim, um monte de guichê e aquela fila que vai e vem assim. E aí você fica escutando as pessoas conversarem e a hora que você vai chegando próximo, eles colocam, por exemplo, você vai com aquela pessoa. Aí fica tipo umas 6 pessoas mais ou menos aguardando pra ir com aquele aquele agente. A gente foi separado, né? Você foi pro A lado gente direito foi e foi pro lado separado. esquerdo. A gente foi para um lado e eles foram pro outro. Aí ali na nossa frente, a gente viu, né, um senhorzinho que a gente achou inédito. Isso daí eu sempre conto porque é impossível. A gente não consegue entender muito bem como que funciona o sistema do visto. Até hoje eu acho que ninguém entende. Esse senhorzinho, ele já devia ter uns 70 anos. Ele chegou ali para fazer a entrevista e perguntaram para ele se ele morava, se ele tinha residência fixa aqui. Ele falou que ele não tinha. Qual que era o trabalho dele, ele falou que era aposentado. E perguntou se ele tinha algum vínculo familiar no exterior. E ele falou que a filha dele morava lá. E o visto dele foi aprovado. Na minha concepção, o cara tem de tudo pra ficar lá. Então, beleza, só ouvimos. Aí chegou a nossa vez, perguntaram pra gente qual que era a minha profissão, qual que era a profissão dele. Como eu era autônoma, eu tinha um pouquinho de medo. Ele perguntou se eu trabalhava em alguma empresa. Na época eu tinha um contrato de prestação de serviço. Eu falei que eu tinha esse contrato. Perguntou quanto que eu ganhava. Eu falei quanto que eu ganhava. Ele falou quanto ele ganhava. Perguntou há quanto tempo que a gente estava junto. Aí a gente falou que a gente estava morando há um tempo junto, só que há mais tempo namorando. Falamos isso. Se a gente tinha casa, né? Aí perguntou se a gente tinha residência fixa. A gente falou que tinha um financiamento, né, um apartamento financiado. Se a gente já tinha visitado algum outro país, a gente falou que já tinha visitado a Argentina. E perguntou para onde a gente pretendia ir. Aí a gente falou, no formulário DS-160, você preenche, você coloca onde você quer ir. A gente colocou que a gente pretendia ir para Las Vegas numa data específica, tá? Outra coisa que falaram pra gente, que eles não gostam da incerteza, quer dizer, da certeza, de tipo, eu já tenho uma viagem comprada. Ele, peraí, como que você tem essa viagem se você nem sabe se você tem o visto? Então eles não gostam disso, mas também não temos certeza, né? Essa foi a nossa experiência.
Aí ele perguntou só isso, Só isso. mais nada, né? Falou, ok. Tá aprovado. Aí falou, vocês estão aprovados, vão receber dentro de 10 dias na sua casa o passaporte. Eles ficam com o passaporte. Fomos pro lado ali, muito felizes, vamos conquistar nosso sonho. A Lei Armando tá tudo certo, né? E beleza, fomos ali pro lado e ficamos esperando. Aí vem a história. Aí vem a história deles. História. Bom, aí chegou a nossa vez, né? Do outro lado. Chegamos no guichê, ele olhava bem diretamente pra mim. O Armando ele fazia algumas perguntas específicas, né? Só complementando o que eu falava. Era direcionado a ela, no caso. Então a gente chegou e ele logo perguntou, né? Com o que eu trabalhava, o meu salário. Só como eu tava um pouco nervosa, ao invés de eu falar, né, a empresa, igual eu tinha colocado no 10.160, eu falei, né, o nome fantasia. E acho que isso pegou um pouco. E o Armando me culpa até hoje. Então, perguntou meu salário, pra onde a gente ia. Aí a gente falou a mesma coisa, né, que pretendia ir pra Las Vegas, quantos dias. E aí perguntou pro Armando o que ele fazia. Basicamente, eu só tava ali complementando as respostas, tá? O que mais ele me perguntou foi em relação da onde a gente morava, né? Se morava junto ou não. Na época a gente já estava programado para fazer o casamento, né? Aí como a gente não era casado ainda, né? Cada um morava com seus pais. Eu falei que cada um morava com seus pais. Pode ser isso também que deu esse problema, porque a Tati e o Bruno já moravam junto, entendeu? E a gente morava com os pais ainda. Isso a gente já tinha viajado, né? Isso a gente já tinha viajado, né? Pra fora a gente não tinha viajado ainda, então pode ser isso também. Agora, em relação a apartamento, carro, né? Que na época tinha um carro quitado, tinha um apartamento no meu nome, que já tinha, a gente não morava junto, mas já tinha o financiamento do apartamento. Isso ele não perguntou, entendeu? Então, basicamente, pra mim foi esse tipo de pergunta, né? A gente levou toda a documentação necessária, tudo, uma pasta desse tamanho, porque a gente achou, né, que vai pedir um monte de coisa, e na verdade não pede nada. Não pediu pra gente comprovar nada, nenhum documento, né? E simplesmente depois ele já fez o direcionamento novamente pra Letícia pra poder finalizar. Aí logo ele se virou e apareceu com a cartinha tão temida, né? Essa cartinha rosinha, aqui. Aí logo que eu vi essa carta, nossa, eu já queria chorar. Na verdade eu ainda perguntei pra ele o porquê. Não, ele ainda nem tinha se tocado, eu falei, a gente não foi. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele, está escrito no papel, né? E no papel não fala nada assim, só fala que a gente não tá apto a viajar, né, para os Estados Unidos. Aí eu fiquei um pouquinho bravo, né? Mas tudo bem, a Letícia já desabou. Não, aí eu saí, aí eu assim, ó, e a Tati não acreditando que ela tá... Porque na verdade, vocês não conhecem muito o Armando, mas o Armando, ele é um grande piadista. Ele vira pra você e ele fala um negócio seriamente, e você fala, nossa, é verdade? E às vezes não é, então ele tem a cara séria assim, ele chegou e falou, a gente não foi aprovado. Aí eu falei assim, para de brincar, vamos pros Estados Unidos. E a gente empolgado que a gente tinha sido aprovado. Mas a Letícia já chegou chorando. Aí eu vi a Lê chorando, eu falei, ai meu Deus, eu acho que é verdade. Aí eu vi a cartinha rosa. Aí eu falei, nossa, eu não acredito. Aí a gente já começou, por quê? Porque a Armando já ficou bravo. Aí a culpa era minha, porque eu falei errado da empresa. Aí a gente começou a catar pelinho ovo, né? Não, deve ter sido por isso. Não, mas não faz sentido. Eu achei por causa disso, porque lá no formulário tá o nome da empresa, o nome correto da empresa, né? E na hora que ela deu a resposta, ela falou o nome fantasia, né? Que é uma loja. Então, pra ele, não bateu esse tipo de informação. Foi o que eu analisei ali das respostas que a gente deu que foi errado, entendeu? A questão de não bater o nome certo da empresa. É porque assim, pelo que a gente ouve de histórias do visto, que eles têm acesso a todas as suas informações. Na verdade não, eles têm o formulário que a gente preenche, fica ali na frente deles. Então eles vão ver aquelas informações. Então você tem que falar aquelas informações. Na viagem de ida, a gente até ficava uma piadinha. O Bruno, onde você trabalha? Repete. Que o Bruno também trabalhava numa loja que tinha o nome e tinha o nome fantasia. Eu falei, você não trabalha em X, você trabalha em Y. Fala isso. E a gente ficava, como que responde? E aí aconteceu isso. Aí a gente entrou no carro, foi mais ou menos 1 hora de silêncio mortal no carro, né? Porque a sensação de ser negado é muito ruim. Você ser rejeitado, né, em alguma coisa. Então, nossa. E a gente tava crente, né, que a gente ia passar, porque tinha tudo. A questão ali de comprovação, vamos falar de financeiramente, né?
e de vínculos com o Brasil, como eu falei, tinha um apartamento financiado no meu nome, tinha um carro próprio aqui, entendeu? Emprego, né? Emprego. De anos, né? É. Então, tipo, a gente tava meio, pá, vai dar certo. Só que não foi, e aí 1h30 dentro do carro na volta pra Ribeirão, todo mundo em silêncio. Em silêncio, um silêncio mortal. E essa foi a nossa experiência. Então, o que a gente tem pra falar disso é que, não sei, de todo mundo que eu já ouvi histórias de amigos nossos, parentes próximos, é muito aleatório. Eu acho que é tipo uma meta deles. De verdade, eu acho que é uma meta. Com certeza. Porque tem gente que tem casa, tem empresa, tem carro, é casado, já viajou e continua acontecendo esse tipo de coisa. Eu tinha certeza que eu ia talvez ser reprovada. E o agente, né, que a Letícia fez a entrevista, comentando ali com amigos e tal, muita gente falou, eu já sei quem que é. Então, a gente pegou ali um agente que já tem ali um histórico de negar, entendeu? Não tava num dia bom. Aí, é isso. O nosso visto depois chegou, o nosso passaporte, depois ele chega em casa, tá? Com o vistinho americano aqui. Só isso. Mais nada. Lá você não recebe nada, eles não te dão um papel, uma comprovação nem nada. Eles só falam que você foi aprovado e depois manda pra sua casa. Foi isso. Aí a nossa experiência começou juntos e a gente tinha vontade de desbravar juntos. Falamos, beleza, o que a gente faz agora? Depois de 1h30 ali, de silêncio. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Porque na verdade vocês poderiam ter ido, né? Aí a Tati falou assim, não, se a gente veio junto, a gente vai junto. A gente vai junto. Mais um adendo. A gente já tinha combinado, né? Se algum de nós fosse negado, a gente teria uma outra rota. Né? Mas mesmo assim, no fundo a gente sabia que a gente ia, a gente tava muito positivo. Isso é uma coisa que a gente, mais uma coisa que a gente tem em comum, igual, queremos ir para Las Vegas, a gente não pesquisou nada sobre, vamos esperar o universo falar que a gente vai. Depois a gente começa a pesquisar, senão a gente começa a ficar meio deprimido. A gente foi inclusive para lá ouvindo o Armando, né, as mais tocadas de Las Vegas. As mais tocadas de Las Vegas. A gente colocou a playlist no carro pra dar aquele up, mas não foi dessa vez. Aí ficou esse silêncio mortal. Mas na volta, aí foi outra playlist. Mas na volta foi outra playlist. Vocês vão ficar sabendo. Aí, se você tem alguma dúvida de como preencher o DS-160, comenta aqui embaixo se você quer ver isso num próximo vídeo. Detalhado. Não esquece não. Segue no Instagram. Aperta o botãozinho aqui pra curtir, se inscreve no canal, comenta, não perder mais nenhum outro vídeo, beleza? Então, não pensa muito não, Só vai! Depois disso, a gente tem que preencher o formulário DS. Foi que o Bruno fez assim. Não, mas ficou igualzinho. Tá. Mano, ficou muito sincronizado. Assim? Depois. Aí sim. Então, até o próximo vídeo. Pensa muito não? Aí, galerinha. Pensa muito Não. Gente, Ô, louco, não, vocês têm que pera. estar sincronizados. na verdade tem que fazer aí